Olá, abençoados, a paz do Senhor Jesus. No livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 80, diz assim: E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Essa passagem da Bíblia, meus irmãos, mostra claramente alguém que Deus tem um propósito muito grande, um propósito extraordinário, respeitando o tempo determinado para que na hora certa se cumpra o que foi planejado. E isso é a forma de Deus agir. Deus, Ele age no tempo certo. Ele cumpre as etapas até a chegada final. A questão é que enquanto Deus respeita o nosso tempo, nós não respeitamos o tempo de Deus em nossas vidas. A nossa ansiedade de querer que as coisas aconteçam logo faz com que pulemos algumas etapas. É como uma criança que está aprendendo a andar. Tem a etapa em que a criança começa a engatear, depois começa a tentar andar e ela vai caindo, até que ela se mantém firme e começa finalmente a andar. Mas a nossa ansiedade, muitas das vezes, ela se torna tão grande que em vez de gatearmos, nós já queremos correr logo. Pulamos assim algumas etapas, e a lógica disso tudo mostra que por termos pulado algumas etapas, as coisas passam a dar errado. Porque você não obedeceu às etapas, você não obedeceu os processos. E aí, meus irmãos, quando dá errado, a gente já vai logo colocando a culpa em Deus, falando: eu orei e deu tudo errado, a culpa é de Deus, que não está cumprindo as suas promessas. Mas Deus não é o culpado. O culpado somos nós, que agimos em meio à ansiedade das coisas acontecerem logo. Entenda uma coisa, meus irmãos: ninguém chegará à terra prometida sem passar pelo deserto. A palavra nos diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor está dizendo que temos que ter bom ânimo, temos que ter paciência. Deixa eu falar uma coisa para vocês: Deus nunca vai nos expor antes de nos treinar. Se não aconteceu ainda algo que Deus preparou para você viver, é porque você ainda não está preparado. É porque faltam algumas etapas a acontecer. É porque ainda não chegou o tempo determinado por Deus. Nós precisamos ter paciência, pois as promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas. Mas enquanto esse tempo não chegar, siga confiante em Deus. Não duvide das promessas de Deus. Deixa eu compartilhar com vocês um fato que aconteceu. Há pouco tempo atrás, eu recebi uma mensagem onde essa pessoa queria que as outras pessoas fizessem ela acreditar na existência de Deus. Quando eu olhei essa mensagem, eu falei: meu Deus, misericórdia. Jesus brevemente estará voltando e tem pessoas duvidando da existência de Deus. Ela comentou que algumas pessoas que já tinham abordado esse assunto com ela praticamente se cansaram e deixaram de falar com ela, não fazia mais questão de provar a existência de Deus. Até porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Somos nós que temos que provar que somos merecedores do amor dele para conosco. Mas eu pacientemente fui lá e expliquei detalhadamente tudo que Deus faz, as maravilhas, o poder de Deus, a fé que temos que ter em Deus. E simplesmente a pessoa me responde: mesmo assim, eu não acredito na existência de Deus. Então eu pude perceber que o problema está justamente na pessoa, porque ela se recusa a acreditar em algo tão óbvio. Então eu percebi o porquê as pessoas estavam deixando de tentar convencer ela da existência de Deus. Porque ela vencia as pessoas pelo cansaço. Era algo onde o problema estava somente nela, e ela não quer reconhecer isso. Por mais que as pessoas falem de Deus, ela continua falando: mesmo assim, eu não acredito na existência de Deus. Aí eu simplesmente falei que estaria orando por essa pessoa e falei para ela: João 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer prova maior que isso? Se ela está com vida hoje, é graças ao nosso poderoso e fiel Deus. Então eu apenas orei por essa pessoa e que ela possa ter um coração amolecido para que a palavra de Deus entre no coração dela e que ela não fique com dúvidas. Sabe, meus irmãos, a nossa fé não pode estar condicionada somente se Deus fizer o que você quer. Se Deus fizer, é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus sempre será Deus. Para finalizar, espere, amadureça, cresça, porque na hora certa, Deus vai conceder a sua vitória em nome de Jesus. Fica na paz.